Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio da História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a Guerra das Rosas, um longo conflito de cerca de 30 anos entre as casas de York e Lancaster pelo trono inglês e que terminou em 1485 com a morte do rei Ricardo III na Batalha de Bosworth e a ascensão ao trono de uma nova dinastia, os Tudor. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Este rei Ricardo III, que pertencia à Casa de York, ascendeu à categoria de principal vilão da história inglesa precisamente durante o tempo dos Tudor. Terá sido ele a aprisionar os sobrinhos na Torre de Londres, o então Eduardo V, que tinha 12 anos, e o seu irmão Ricardo, 9 anos, usurpando-lhes assim a coroa. Thomas More, o célebre Lord Chanceler de Henrique VIII e autor da Utopia, não lhe perdoou a amoralidade, o que não deixa de ser irónico para quem serviu um rei como Henrique VIII. Por volta de 1592, ou seja, mais de 100 anos depois do fim da Guerra das Rosas, William Shakespeare retratou Ricardo III como um invejoso, ambicioso e defeituoso. Foi na sua imortal obra Life and Death of King Richard III. Esta ficciona a decisiva Batalha de Bosworth, onde, traído e abandonado pelos seus fiéis, Ricardo III procurou desesperadamente um cavalo para continuar a combater. "O meu reino por um cavalo", disse então, segundo Shakespeare, e morrer a lutar com o conde de Richmond, Henrique Tudor, o futuro Henrique VII. Ignora-se quem de facto matou Ricardo III, assim como ignorou-se durante mais de 3 séculos onde estavam os seus restos mortais. Estes desapareceram de onde estavam enterrados, na região de Leicester, durante o século XVII, e só foram reencontrados em 2012, então por debaixo de um parque de estacionamento na atual zona urbana de Leicester. Os diversos estudos então feitos comprovaram que o esqueleto encontrado pertencia mesmo a Ricardo III. Confirmaram também que o rei tinha uma escoliose, foi apelidado durante muitos séculos de corcunda, e o seu crânio exibia vários golpes feitos por espadas e punhais, o que lhe terá provocado a morte. Mais que provável usurpador do trono e último rei inglês a morrer no campo de batalha, Ricardo III é, pois, um verdadeiro personagem de Shakespeare. Mas se este foi o fim da Guerra das Rosas, como foi o seu princípio? A Guerra das Rosas, nome posterior aos acontecimentos, designa a longa disputa de 30 anos entre as casas de Lancaster e York pelo trono inglês. Esta teve as suas raízes no ano de 1399, quando Henrique de Lancaster destronou o seu primo Ricardo II, que não tinha descendência, convertendo-se em Henrique IV. Este Henrique IV era filho de John of Gaunt, duque de Lancaster, e irmão da rainha portuguesa Dona Filipa de Lencastre. Apesar de ser neto por varonia do rei Eduardo III, não seria quem tinha melhor direito genealógico ao trono inglês, isto por seu pai ser o filho terceiro, e existir descendência feminina do filho segundo, o duque de Clarence. Sem querer entrar em complexidades genealógicas, importa referir que uma descendente do duque de Clarence casou-se com seu primo Ricardo de York, por sua vez filho do quarto filho de Eduardo III. É com base nesta conjugação que a Casa de York passou a reclamar o trono inglês a partir da década de 1420. Apesar da contestação, a Casa de Lancaster ocupou o trono inglês até 1453. Esta foi a fase final da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, motivada pela pretensão dos ingleses ao trono francês. Henrique V de Lancaster, rei entre 1413 e 1422, conseguiu importantes vitórias em França, a mais importante das quais foi Azincourt, em 1415. Contudo, o seu sucessor, Henrique VI, foi um rei débil e impopular,
dominado por conselheiros como os duques de Somerset e Suffolk, e que não conseguiu potenciar os avanços de seu pai em França, apesar de, na altura, este reino viver um quase vazio de poder. Em 1453, e a pretexto da debilidade mental do rei Henrique VI, Ricardo, duque de York, tomou conta do Conselho de Regência e foi nomeado Lorde Protetor. A rainha Margarida de Anjou, mulher de Henrique VI, personificou então a resistência dos Lancaster. 2 anos depois, conseguiu que Ricardo de York fosse expulso da corte. Este episódio marcou o início da Guerra das Rosas. E Guerra das Rosas, sendo que os York usavam rosas brancas e os Lancaster rosas vermelhas. Durante 5 anos, as duas fações degladiaram-se sem tréguas pelo trono inglês. Os York, liderados por Richard Neville, conde de Salisbury, e apoiados sobretudo pelas classes mercantis, acabariam por levar vantagem. A 10 de julho de 1460, na Batalha de Northampton, Richard Neville capturou Henrique VI e levou-o prisioneiro para Londres. Os Lancaster reagiram. Depois de outros confrontos complexos, aprisionaram o conde de Salisbury e Edmund de York na Batalha de Wakefield, a 30 de dezembro de 1460. Estes foram então decapitados e as suas cabeças foram empaladas e exibidas às portas da cidade de York. A Guerra das Rosas foi, pois, uma sangrenta disputa pelo trono inglês entre 2 ramos da mesma família. Ambos sofreram reveses e traições, com os principais senhores da guerra, como o conde de Warwick, a mudarem de campo conforme as conveniências. Após avanços e recuos, muitas mortes e várias traições, Eduardo de York foi proclamado rei de Inglaterra em 1461. Reinou como Eduardo IV até 1470, mas num ambiente de crescente contestação e sempre com a presença da sombra do seu primo, Henrique VI, que mantinha como seu prisioneiro. O aumento dos impostos, a instabilidade social e a recusa de Eduardo IV em casar-se com uma princesa francesa, optando antes por um casamento desigual com Isabel Woodville, custaram ao rei a popularidade e muitos apoios. Em 1470, o conde de Warwick, antigo partidário dos York, invadiu a Inglaterra com o apoio do rei de França Luís XI, isto com o objetivo de repor no trono Henrique VI de Lancaster. Tanto, os Lancaster foram derrotados na Batalha de Tewkesbury, onde perdeu a vida Eduardo, o herdeiro de Henrique VI. Por sua vez, o próprio Henrique VI terá sido assassinado no ano seguinte pelos partidários dos York. Eduardo IV reinou em relativa paz durante os 12 anos seguintes. A sua morte, em 1483, deu início à última fase da Guerra das Rosas, aquela a que me referi no início desta introdução. Então, o trono foi herdado pelo seu filho Eduardo V, que tinha apenas 12 anos. Os inimigos de Eduardo IV apoiaram a usurpação do seu irmão Ricardo de York, que aprisionou os sobrinhos na Torre de Londres. De seguida, o Parlamento inglês considerou que o casamento de Eduardo IV e Isabel de Woodville não fora válido e proclamou Ricardo de York como rei Ricardo III. A longa disputa pelo trono, que atrasou a entrada de Inglaterra na Idade Moderna, só terminou definitivamente a 22 de agosto de 1485, com a morte sem descendência de Ricardo III na já referida Batalha de Bosworth. Henrique Tudor, de origem galesa e filho do conde de Richmond e de Margarida de Beaufort, esta descendente por via ilegítima do duque de Lancaster, tornou-se então no rei Henrique VII. Foi fundador de uma dinastia muito admirada pelos ingleses, os Tudor. Significativamente, Henrique VII casou-se com Isabel de York e adoptou a rosa branca e vermelha, símbolo da unidade das casas de Lancaster e York. Mais importante, o novo reinado marcou a entrada de Inglaterra na Idade Moderna. Nas décadas seguintes, o reino romperia com a Igreja de Roma, isto já no tempo de Henrique VIII, e lançaria as bases do que viria a ser a hegemonia nos mares, isto durante o reinado de Isabel I. Para trás, ficava um longo conflito de mais de 100 anos pelo trono francês e uma guerra de décadas entre senhores feudais pelo trono inglês. A Inglaterra perdera as suas possessões feudais em França, arruinara-se numa sangrenta disputa interna, mas preparava-se para iniciar a sua expansão marítima e desempenhar um papel relevante na história europeia. Henrique, este tempo da Guerra das Rosas é uma grande confusão. Uma grande confusão entre famílias, uma grande confusão genealógica e é difícil de entendermos, mas um ponto de partida é que esta foi a última guerra feudal. Sim, quer dizer, se nós pensarmos que há uma família muito rica, com muitos herdeiros, que era a Plantageneta, a família Plantageneta,
com muitos herdeiros, que todos com aspirações a ficar com o pote, digamos. Ainda hoje temos guerras das rosas modernas, não é? Entre dinastias, hoje em dia. Entre famílias que se dividem e tudo isso. A particularidade, do meu ponto de vista, desta guerra é que nenhuma das partes a ganhou. Perderam ambas, porque quem ganhou isto foi o Henrique VII, uma terceira via. Uma terceira via. O Tudor, que estava em Rennes e que vão buscá-lo, portanto, aquilo que era a Bretanha francesa, a Bretanha inglesa, perdão, em França, no nordeste de França, e que a Inglaterra tinha acabado de perder na Guerra dos 100 Anos. Exato. Porque toda esta questão, a gente pode dizer assim, isto começou com a derrota inglesa na Guerra dos 100 Anos. É a Guerra dos 100 Anos e o facto de Henrique VI ser o último de Lencastre, não é? Ou de Lancashire, de Lencastre, como a gente diz em português. O Henrique VI de Lencastre ser o último dos reis ingleses na Guerra dos 100 Anos. Sim. Como se sabe, é uma guerra intermitente, aliás, como a das Rosas. Como a das Rosas, sim, não é uma guerra continuada. Eles não estão sempre em guerra. Assim. Mas é o facto dos ingleses terem perdido a Guerra dos 100 Anos que leva os senhores de York a dizer que ele é um rei fraco, que é um rei que não pode continuar, sim, porque acusá-lo até de debilidade mental, acusam-no de tudo, e isso por ele ter perdido. Agora, o que é curioso é que o Henrique VI foi preso 3 vezes e 2 delas fugiu. E uma delas fugiu da Torre de Londres e foi assassinado na Torre de Londres porque na terceira vez estava preso. Portanto, ele também mas o que também só mostra que terá fugido porque tinha cúmplices, porque para conseguir sair da Torre de Londres, os seus partidários que mudavam muito de campo. Entre eles o mais era o Warwick, não é? Earl of Warwick, que era o chamado fazedor de reis. Kingmaker, exatamente, é de onde vem o Kingmaker e tal. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, Guerra das Rosas só é conhecido como guerra ou Guerra das Duas Rosas, disto das duas formas, só é conhecido assim neste século XIX. É uma ideia romântica. Foi o Walter Scott, o Sir Walter Scott, não é? O célebre autor para nós do Ivanhoe, exato, que lhe põe este epíteto. Porque, por exemplo, quando o Shakespeare escreve sobre isto, na célebre peça Ricardo III, ele ainda lhe chama as guerras civis inglesas. Sim. Que é, na verdade, o que isto é. Quarto aspecto, deixa-me só defender um bocadinho o Thomas More, porque o Thomas More, tu disseste, é interessante ele achar que o Ricardo III era um tipo sem escrúpulos e sem moral, tendo servido o... Sim, mas ele serviu o Henrique VIII até ao momento em que Henrique VIII de facto começou a ser verdadeiramente amoral. Ele foi morto claro, por não abdicar das suas convicções. Claro Portanto, que sim. O Thomas More era um homem... Foi uma ironia injusta, reconheço. Foi uma ironia em relação ao Thomas More. Agora, no que é que isto dá? Isto dá, como tu disseste, que o mais importante no meio disto tudo é o fim da Idade Média, quer dizer, Inglaterra. Da Inglaterra. Mas vamos olhando só aqui para um tempo longo e em termos de perspectiva, é interessante porque esta Guerra das Rosas acaba por ser, vamos chamar-lhe por conveniência Guerra das Rosas, sendo que ela não era chamada assim na altura, isto é tardio como nós sabemos, mas marca a disputa por um trono logo a seguir aos próprios ingleses terem tido uma longuíssima disputa pelo trono francês, ou seja, no fundo, e sendo exatamente a mesma família, porque os ingleses também disputam o trono francês exatamente por se reivindicarem como pertencente à família real francesa. Era também da família castelhana, não é? Sim, o próprio Duque de Lancaster, o John of Gaunt, tinha pretensões ao trono castelhano. O Edmundo, Duque de York, o Edmundo de Langley, casa com a Isabel de Castela. E portanto, Isabel, que não é a Isabel. Ou seja, tudo isto são disputas não é entre. Que se casa com o Fernando de Aragão, é uma Isabel mais antiga. Castela. Isto tudo são disputas familiares. E só que no caso inglês, e para nós vermos, e para os nossos ouvintes também perceberem o quão relevante é a derrota definitiva dos ingleses, não só a derrota definitiva dos ingleses, como a perda de possessões em França. O rei de Inglaterra tinha possessões territoriais em França desde o século XII. Desde 1154, quando o primeiro Plantageneta, da dinastia Plantageneta, que é Henrique II, em 1154, penso eu. No fim da anarquia, do período da anarquia inglesa, que se chama. Portanto, estamos a falar do tempo de Dom Afonso Henriques. Quando ele se torna rei de Inglaterra, ele já era duque
da Normandia e da Aquitânia. Portanto, era toda a zona. E depois também Duque de Anjou. Portanto, toda a zona do Ocidente francês do Atlântico. E do Atlântico pertencia aos reis ingleses. Portanto, são 3 séculos ininterruptos em que o rei de Inglaterra dava-se essa circunstância curiosa de ser também vassalo do rei de França como grande senhor francês. Não é por acaso que a linguagem da corte nessa altura era o francês. Era o francês e o provençal. Não é por acaso também que a divisa do rei de Inglaterra, ainda hoje, do Carlos I, ainda hoje é Dieu et mon droit, em francês. Em francês, porque a corte falava em francês. A ordem da jarreteira é honi soit qui mal y pense. Porque era de facto. Era as elites falavam em francês, sim. Porque eram franceses. Aquilo não havia França, mas no sentido que a gente lhe dá hoje, naturalmente. No sentido que a gente dá hoje ao país França, ela não existia. Não existia, estava na altura. E exatamente, só para concluir esta ideia. Portanto, esse é um momento marcante. E que as derrotas de Henrique VI, no caso da Guerra dos 100 Anos, marcam o início da contestação dos York. Porque também na altura França passava por um tempo de debilidade grande. Foi uma altura que o antecessor de Henrique VI, Henrique V, aproveitou muito bem e fez vários avanços no espaço francês e parecia que os ingleses iriam tomar França. E que ele é Lencastre, o Henrique V. Quinto é Lencastre, exatamente. Casado com uma princesa francesa. É primo direito do nosso infante Dom Henrique e do rei Dom Duarte. E é casado com a Catarina de Valois, que é francesa. É a princesa de França. É a princesa de França. E este é um tempo de profunda debilidade do reino de França, que é durante o fim do reinado de Carlos VI. Carlos VI também de França é considerado um rei louco. E depois, quando ele morre, fica Carlos VII, o seu herdeiro Carlos VII, que domina poucas zonas de França, porque a maioria de França era dominada pelos reis de Inglaterra. Exatamente. E Henrique VI vai perdendo esta capacidade no espaço francês. Portanto, ele acaba por ser bastante contestado. Agora, também há aqui um outro ponto interessante, e daqui estas serem guerras puramente feudais. Quando existem famílias reais que têm muitos descendentes varões, existem estas possibilidades de grande conflitualidade. Isso existiu um bocado no século XV, no caso português, por exemplo, quando foi daquelas guerras que tivemos à nossa escala entre o Duque de Bragança, depois os Viseu, a Alfarrobeira, por exemplo, insere-se neste tipo de contestação. O Dom Pedro, que é deste tempo. É um dos filhos do Dom João I. Exatamente. Que, aliás, Dom João I, que é casado com a Filipa de Lencastre. Exato. Ainda está ligado à família. Tudo isto é deste tempo. Mas a raiz do problema que depois leva à Guerra das Rosas, e não entrando aqui mais uma vez em complexidades genealógicas, passa-se precisamente quando houve um reinado muito longo em Inglaterra, que foi o do Eduardo III. Eduardo III era o avô de Dona Filipa de Lencastre, também para situar os nossos ouvintes, e como não temos aqui uma árvore genealógica para apresentar. Senhor, era pai do João de Gante e do João de Gante, que era o terceiro. Mas tinha um filho, era o filho terceiro varão. Exatamente. Que tinha como sucessor. E esse era pai da Filipa, não estou enganado. Não, John of Gant é pai que era filho do Eduardo III. E eles têm um grande protagonismo na fase final do século XIV em Inglaterra, porque o herdeiro do trono era o célebre Príncipe Negro. Que era o Príncipe Negro, porque tinha uma armadura. Black Prince. Que era o Príncipe de Gales. Lembro-me sempre do Blackadder. Do Blackadder. E que morre no contexto da Guerra dos 100 Anos. Portanto, o seu herdeiro é este Ricardo II. Sim, que é um rei. Sai sem herdeiros. Que é um rei menor, e é ele que é muito influenciado pelos seus tios, sobretudo pelo Duque de Lencastre. E é este Ricardo II que, sem herdeiros, ou pelo menos sem herdeiros capazes também de lhe suceder, é este Ricardo II que, contestado, que tendo um reinado contestado, é afastado pelo seu primo Henrique, que se converte em Henrique IV. É afastado em 1399. Henrique IV Plantageneta. Que é Lancastre. Ainda é Plantageneta, mas que é Lancastre. É o filho do John of Gant. O Bolingbroke. Era a alcunha dele. E a raiz do problema está aí, é porque não houve, nessa altura houve uma usurpação, em 1399, porque Ricardo II era o rei, e é afastado e é coroado este rei Henrique IV. Este Henrique IV é irmão da Filipa. Da Dona Filipa de Lencastre. Claro, e é cunhado do Dom João I, portanto. Exato. Exatamente. Portanto, a raiz do problema está aí, e tudo, enquanto a dinastia tem força para manter o trono, sobretudo
com o seu sucessor Henrique V, que teve essa força, mas Henrique V governa durante muito pouco tempo, é rei durante 1413 a 1422, portanto é durante 9 anos. Mas que é casado com a Catarina de Valois. Mas ele, ao morrer, os York reclamam a herança e dizem: não, vocês usurparam durante estes 20 anos o trono, mesmo porque nós temos esse direito. E quando o Ricardo de York começa a reclamar esse direito, é não só pelo seu lado paterno, portanto, que ele, como descendente do Duque de York e de um quarto filho varão de Eduardo III, eles são todos têm esse direito, todos. Mas também pela via materna. Porque essa via materna, ele descendia também de um filho de Eduardo III, do segundo filho de Eduardo III. Ou seja, não vamos complicar isto genealogicamente. E então, sem esquemas, portanto, só falando, é difícil. Há aqui toda a nobreza europeia, porque até o rei da Dinamarca acaba por ser primo. Sim, porque há alianças. Não é só alianças, casam-se, não é? Eles casam-se por aliança, sim. Por alianças, é verdade. O Henrique VII da Dinamarca acaba por se casar com a Filipa, que é filho do Henrique IV, e portanto também está envolvido. E depois... Henrique, mas aqui sempre o que acaba por ser mais relevante em todas estas alianças no espaço extra-inglês é no caso francês, porque o próprio rei de França depois, ao estar ele próprio também numa tentativa, por todo este período do século XV, e nós já falámos várias vezes sobre esta situação, é um tempo de transição entre a Idade Média, o tempo feudal, e a época de centralização, quando os reis conseguem vencer os senhores feudais e centralizam o poder. E o rei de França, depois do fim da Guerra dos 100 Anos, entra também numa luta sem tréguas, que acaba por ganhar contra o Ducado da Borgonha, sobretudo contra o Duque da Borgonha e outros. O Ducado da Bretanha, por exemplo, e eles tentam fazer uma anexação ou por aliança ou por conquista. E no caso do Duque da Borgonha, o próprio rei de França e o Duque da Borgonha aliam-se às casas intermitentemente e por vezes de forma cruzada às casas de Lancaster e York, mas contra o outro. Acabam, como os escoceses, aliás, que foram como os escoceses, também, exatamente. Acabam a apoiar os Tudor, quer dizer, acabam a apoiar a solução Tudor. O que eu estava a dizer é que isto é tudo tão embrincado, não é? Que é tudo tão embrincado. Propositadamente, porque eles cruzam-se todos entre eles. Exatamente. Só para dizer, por exemplo, o Henrique VII, rei da Dinamarca, é filho exatamente casa-se com a Filipa, com a Filipa Plantageneta, com a filha do Henrique IV, e quem também se casa com outra filha do Henrique IV é o Ludwig III, que é eleitor do Palatinado, que é um dos grandes eleitores do Sacro Império. Um dos 7 grandes eleitores, dos 4 eleitores, dos 4 laicos. Exatamente, e que é também os grão-duques do Luxemburgo estão ligados a esta coisa, os espanhóis estão ligados, os portugueses estão ligados a esta família, por via da Filipa de Lencastre. O que é que nós podemos concluir aqui? Que no fundo, sendo uma guerra centrada no espaço inglês, acaba por ser uma guerra que tem interesse, em que toda a Europa tem interesse. E mais uma vez, tentando ao máximo aligerar esta parte genealógica, que não só é difícil de explicar, como acaba por ser só de ouvir difícil de entender. Marca justamente uma forma de fazer guerra, que é uma forma que nada tem a ver com ideologias. Apesar de nós aqui podermos dizer que, de certa forma, a classe mercantil estaria mais com os York e os grandes senhores terratenentes estariam mais com os Lancaster, mas não é algo de absolutamente... Se me permite, é preciso também salientar outra coisa, é que já havia parlamento na altura. Sim, e muito importante. E continua a haver depois. Sim. Porque isto nunca foi como aquela centralização que em França vai chegar ao Luís XIV. Mais tarde ao Luís XIV, com a centralização toda do poder. Sim, o Parlamento já era uma realidade. Já era uma realidade e era uma realidade importante. Apesar de, nesta altura, a casa preponderante era a Casa dos Lordes e não a Casa dos Comuns, se bem que já... O próprio Parlamento era... Agora, o que é que se vai passar? Eram barões, todos, não é? Sim, eram mas o que é que se passará depois com o Tudor? É que, até paradoxalmente, este Parlamento, que era um Parlamento, sobretudo onde os lordes tinham preponderância, e que será o Parlamento que acabará por confirmar e legitimar estas usurpações. Exatamente. Mas o que é que o Parlamento depois vai ser relevante? É que, paradoxalmente, este Parlamento, que é um Parlamento ainda medieval, onde os lordes acabam por ter preponderância,
acabará por dar lugar a uma centralização maior no tempo dos Tudor, e depois o Parlamento que começa a emergir já com uma força política maior. É um Parlamento que depois se irá opor ao Stuart no século XVII e que depois, a partir do século XVIII, terá a sua relevância. Sim, mas o Parlamento ganha relevância com o Tudor. sim, Que é uma coisa que podia-se pensar ao contrário. Quer dizer, porque é aqui uma coisa contraditória. Ao mesmo tempo que há uma centralização do poder, sim, há também, concomitantemente, uma maior importância dada ao Parlamento. sim. E Sim, se bem que os reis Tudor têm um controle maior sobre o Parlamento. É verdade, mas de qualquer forma consultam-no mais que Exato. os anteriores. Exato. Aliás, os anteriores também quase nenhum deles teve tempo para consultar o que é que fosse, porque isto estavam sempre a entrar. Há aqui, por exemplo, penso que é o Henrique V, não é? O Henrique VI, aliás, de Lencastre, foi rei para aí 2 vezes. Sim. Foi rei, depois foi deposto, depois voltou a ser rei, Depois volta a ser deposto, quer dizer, e o Eduardo é a mesma coisa, quer dizer, e aqui a sua mulher, Margarida de Anjou, tem um papel relevante, porque é ela própria, numa determinada, depois de uma das tentativas de libertar Sim. Henrique VI, tenta convencer o rei de França, Luís XI, a ajudar a causa dos Lancaster, e compreensivelmente Luís XI, que estava preocupado em derrotar internamente o Duque de Borgonha e em centralizar o Estado francês, não se quer envolver diretamente. Há depois também, no meio de tudo isto, traições dos grandes senhores. O principal, o Conde de Warwick, que apoia numa primeira fase os York, e que depois, e sobretudo Eduardo IV, e que por não conseguir influenciar Eduardo IV acaba por mudar de campo. Porque depois Eduardo IV, um dos problemas na fase final é que o Eduardo IV, que ainda que se mantém depois de se ter consolidado no trono e depois do Parlamento o reconhecer, a partir de 1460, mantém-se, apesar das tentativas de Henrique VI em recuperar o trono, como rei até 1483, até morrer. Durante 23 anos. Mas com interrompido. Sim. 70-71 ele não é. Durante ali um ano. Que ele... Isto é por isso é que eu digo que eles são e deixam de ser. Mas isso tinha a ver, o Warwick, com quem embirrava, digamos isto uma linguagem muito popular, coloquial, coloquial e pouco histórica e pouco rigorosa, com a mulher dele, com a Elizabeth Woodville. Exato. Porque a Elizabeth Woodville, do ponto de vista do Warwick, tinha demasiada influência sobre o Eduardo IV. E por outro problema, é porque era um casamento considerado desigual. Exato. E esta Isabel Woodville já era, ou já seria, e entrar aqui já, quer dizer, isto não é uma questão mas é de petite histoire, que seria amante do Eduardo IV antes de se ter tornado mulher. Exatamente. E era considerado um casamento desigual. E a ideia do Warwick é que houvesse um casamento entre Eduardo IV e uma princesa francesa. Exato. Justamente para acabar de vez com o assunto da Guerra dos 100 Anos. Vamos falar sobre o grande vilão desta guerra toda, que é o Ricardo III. É o Ricardo III, que é a personagem shakespeariana. Completamente. O Ricardo III é um tipo que mata os sobrinhos, que prende os sobrinhos. Terá morto, vamos... sim, nós... com grande probabilidade. Vamos acreditar no Shakespeare, não é? Que eles desapareceram da Torre de Londres, isso é verdade. E atenção, para quem não sabe, há 5 ou 6 crónicas sobre esta guerra escritas durante a guerra. Sim, quer dizer, isto não é uma coisa indocumentada. Não é assim uma coisa... De forma nenhuma. Não, isto está completamente... Agora, claro, na altura os cronistas faziam aquilo que lhes mandavam, não era bem? Mas aliás, agora, Henrique, também, só um parênteses. Este século XV chega aos nossos olhos com uma brutalidade até... que poderíamos achar que é superior à que existia nos séculos anteriores. Mas porquê? Porque nós já temos crónicas bastante bem documentadas sobre o tempo. Porque todos os tempos anteriores, século XIII, século XII, século XIV, também eram bastante sangrentos, não é? Bastante brutais. E o século XV é o de forma documentada. E Ricardo III não só aprisiona os sobrinhos, como casa-se com a que tinha sido mulher do herdeiro dos Lancaster, que morre em batalha, morre em 1470. Eduardo, filho de Henrique VI, morre em batalha e Ricardo III casa-se com ela. Portanto, ele é apresentado, como afasta também um outro irmão York, Jorge, para ele não reclamar
os seus hipotéticos direitos que é ao o Duque de Bedford, não é? Exato. Portanto, ele é visto mesmo como uma personagem extremamente ambiciosa que fica com a mulher que era do herdeiro do trono, que encarcera os sobrinhos, crianças inocentes, provavelmente matando-as. Com 12 e outro com 9 anos. Com 9 anos, afasta o próprio irmão. Portanto, ele mesmo dentro dos York, a disputa aqui já não era só entre York e Lancaster, era mesmo dentro dos York. Já. Ele afasta um irmão e põe 2 a andar, que é Exato. o Duque de Devon e o Duque de Norfolk, que também são irmãos dele. E ele Norfolk não seria, mas era Norfolk, era o Thomas Howard, era um grande senhor que não, depois... era casado, aliás, era casado com uma irmã dele, assim é que é. Os Norfolk hoje em dia são os primeiros duques ingleses, sem ser os da família real, mas não eram casado reais. com uma irmã dele, não é? E, como o William de Courtenay, que era casado com outra irmã dele. E estes, quer dizer, não havia, curiosamente, eles tentaram inventar aqui a lei sálica, ou seja, a impossibilidade das mulheres serem rainhas. Exato. Eles tentaram inventar, mas na Inglaterra nunca houve, verdadeiramente. Nunca houve. Portanto, as mulheres podiam... E ele aqui, ele era o filho mais velho, porque acho que era a seguir a Catarina, havia uma Catarina mais velha, e depois houve 4 mulheres a seguir ele que morreram à nascença, depois há o Jorge, que é o tal irmão que ele afasta. Andar, e depois ainda há a Ana, que se casa com o Norfolk e que ele também faz desaparecer. Portanto, ele é uma personagem sinistra da história inglesa. Sim. E a própria figura dele, como retratou Shakespeare, é a própria figura física, não é? É corcunda, mas essa corcunda está comprovada depois pelos seus restos. Mas era a alcunha dele era o corcunda, as pessoas chamavam-lhe o corcunda, assim na rua, não sei. Na rua não fariam. À frente dele não iam passar uma temporada de Torre de Londres. Mas depois, exatamente. Mas depois o Eduardo V, que consegue sobreviver àquilo tudo, mas que também acaba por ser morto também. O Eduardo V era o desgraçado da criança que acaba por ficar encarcerada na Torre de Londres. Exatamente, e que curiosamente morre no mesmo ano que o tio, em 1483. E, portanto, aquilo fica ali. Quando os Lancaster vão buscar, entre aspas, na verdade os Tudor, para invadirem. Os Lancaster apoiam os Tudor porque no fundo a sua própria linha. São eles que lhes pedem. Porque a sua própria linha estava extinta. Exatamente. O Henrique VI tinha morrido, tinha então sido morto e o filho, o Eduardo, também. Portanto, quem entra é o Henrique VII, que está 24 anos no poder. 24 anos no poder, mas ainda sobre Ricardo III. Ricardo III também lhe assiste a desgraça porque ele tem um único herdeiro varão, que poderia eventualmente ser seu herdeiro mesmo depois da morte dele, sim, que morre em 1484. Sim, logo um ano depois. Portanto, morre um ano depois. Morre, desaparece. Quer dizer, teve uma doença infligida, uma coisa qualquer, porque nesta altura a gente nunca sabe. Estas pessoas nunca se sabe quando é que são mortas ou quando é que morrem de causas naturais. Ou quando são mortas por. Sim, para desaparecer. Aliás, esta é a época por excelência, e nós já tivemos aqui um programa sobre Maquiavel e já, de certa forma, inocentámos Maquiavel do maquiavelismo, ou já separámos Maquiavel do maquiavelismo. Esta é a época por excelência das mortes, é a época por excelência que dá excelentes romances, não é? Desde um Papa Alexandre VI de Borgia. Portanto, todo este tempo em França, o século XV por excelência é o tempo destes desaparecimentos misteriosos e destas mortes enigmáticas. Mas como tu disseste, o final, isto é importante porque os Tudor chegam ao poder. Os Tudor depois são uma dinastia bastante importante, até ver os Stuart, não é? Sim, é a dinastia do século XVI. Até ver os Stuart da Escócia são uma dinastia incontestada, não há... Com muito poucos reis, mas incontestada. Tem o Henrique VIII, que faz uma reforma brutal, que é Tudor, não é? Sim. Faz uma reforma brutal na Igreja e funda a Igreja Anglicana e separa-se do Papa, não reconhece a autoridade do Papa, portanto isto é toda uma revolução. Ele fala sem ter nada a ver com o luteranismo, que é uma coisa que as pessoas muitas vezes pensam que isto é uma consequência do luteranismo. Não é. Não é. Não tem nada a ver, tem a ver com problemas internos
da Inglaterra. E que, Henrique, são antigos. E que são porque antigos, não é ele exato. que os cria. O afastamento entre a Inglaterra Já e estavam Roma criados, era antiga. E antigo. depois o filho de Henrique VIII, cá a dizer, Isabel I de Inglaterra, que permite que esta rainha que a gente conheceu tão bem ao longo de tantos anos Fosse a segunda. Isabel II. A Isabel I cria de facto, ela não, mas quer dizer, é durante o reinado dela que se cria de facto a armada inglesa que vai dominar depois os mares. Porquê? Exato. Porque é durante o reinado dela que a invencível armada dos Filipes, 1588, sim. 1588, ou seja, dos Filipes, onde vai a marinha portuguesa toda atrás, é praticamente toda destruída pelos ingleses. Sim, é uma Parece viragem. ainda mais pela tempestade. Mas é uma viragem que também tem a ver com o fim das pretensões inglesas a França e a ter uma hegemonia continental. Portanto, claramente, com o fim da Guerra dos 100 Anos e com a Guerra das Rosas, Inglaterra deixa de ter influência continental, influência e posse de verdade. terra. Mas há dois movimentos aí que é. Um é isso que tu dizes, que é inteiramente verdade. A Inglaterra confina-se ao seu espaço insular. À Grã-Bretanha, que ainda tem a Escócia e o país de Gales e tal, mas quer dizer, ali ao seu espaço insular. Isso é um ponto. O segundo ponto é que, não havendo ainda conceitos de nação, nem de nada disso, começa a haver mais o conceito de continuidade territorial. Ou seja, quer dizer, deixa de haver tanto a ideia, apesar de Carlos V desmentir isto tudo e não sei o quê, mas o próprio Carlos V tem a noção depois de separar. Sim, quando abdica. Quando abdica, não é? Portanto, haver cada espaço, digamos, geográfico, mais ou menos delimitado, ter o seu próprio governante, ou o seu próprio rei. Sim. E, portanto, quer dizer, um rei... Sim, são os Estados modernos que já não são unicamente posse de senhores feudais. Exatamente. É? Já é o fim do feudalismo. É o fim do feudalismo. E, aliás, que na Inglaterra se chamava até o bastard feudalism, que era o feudalismo dos bastardos, porque a maior parte deles nem eram propriamente filhos. Sim, alguns tinham legítimos. O Henrique VII, por exemplo, a sua reclamação, ou o que ele reclama como a herança dos Lancaster, é por via legítima da sua mãe. Mas sim, é verdade, é um momento que marca uma diferença grande no espaço inglês. Aliás, a Inglaterra, e nós hoje vemos em perspectiva e achamos que a sua influência na história europeia foi sempre igual. Não foi igual. E a Inglaterra afirma-se definitivamente como grande potência a partir do século XVI, sendo que verdadeiramente a partir do século XVIII, não é? Sim, mas sendo que no século XIV a Inglaterra tinha alguma... Sim, no momento medieval. Mas depois há ali 2 séculos. Exatamente, é a partir daí. Enfim, eles ajudam-nos em Aljubarrota, não é? Sim. E muito. São os Lencastres, justamente. Sim. Que eram os reis ingleses. E eles ajudam-nos e muito. E aí eles tinham alguma preponderância, mas aí eles ainda tinham a Bretanha toda. Sim. Ainda tinham um espaço e tanto, ainda tinham interesse em manter uma hegemonia continental. Há quem considera a Batalha de Aljubarrota como uma das batalhas integrantes da Guerra dos 100 Anos. Exato. Como sabes. E portanto, aí eles ainda tinham, e durante a Guerra dos 100 Anos ainda vão ter algum protagonismo. O problema é que eles perdem a Guerra dos 100 Anos. E quando perdem a Guerra dos 100 Anos e se confinam, eles têm ali 1 século e meio, 2 séculos de apagamento. Sim, o século XVII também é um século de relativo apagamento dos Stuarts e de todas aquelas lutas do Guerra Civil. Com outra Guerra Civil, que é do Cromwell e do Stuart e disso tudo, e que acaba com a Revolução Gloriosa. Não é? Quem perde a Guerra dos 100 Anos, quem acaba por perder definitivamente é Henrique VI. E Henrique VI é penalizado por isso e é destituído exatamente por... O Henrique VI é atacado por todo o lado por ter perdido a Guerra dos 100 Anos. Por ter perdido a Guerra dos 100 Anos. É também um bocado oportunismo da parte dos York, porque enfim, aquilo era um pretexto, não é? Claro. Mas enfim, isso a gente pode dizer assim: auge do feudalismo, Guerra dos 100 Anos, perda da Guerra dos 100 Anos por parte do rei inglês, sim. Não é? Início de uma guerra civil de sucessão brutal que demora 30 anos. Demora 30 anos. Demora 30 anos. Com uma complexidade e sangrenta. Demora 30 anos até os Tudors chegarem ao poder.
E o que resulta daqui, de mais importante, é o enterro do feudalismo e o começo de uma nova era. No caso francês, chamamos modernidade. A que nós chamamos de modernidade. No caso francês foi diferente, porque os reis franceses também tiveram muito trabalho para conseguir anular o feudalismo e fizeram-no sobretudo por casamento. O último reduto feudal francês foi o Ducado da Bretanha. Pois. E foi por casamento. Foi o Carlos VIII de França que se casa com Ana da Bretanha, duquesa da Bretanha e herdeira do Ducado da Bretanha. Mas o momento mais significativo em França é em 1477, quando o rei Luís XI derrota o Duque da Borgonha. Exato. Na célebre Batalha de Nancy. No caso inglês, foi através de uma guerra civil entre dois ramos da mesma família, porque no fundo estamos a falar sempre da mesma família. E é uma família já com ramificações transeuropeia, porque os Plantagenetas estão em todos os tronos. Estão em todos os tronos, sim, como todas aquelas famílias reais da época. A Rainha Vitória há de ser considerada a avó da Europa. Estes Plantagenetas, os primeiros Plantagenetas eram o avô destes tipos todos. Eram... Mas o que fica aqui de facto, como na Guerra das Rosas, é a incapacidade também, ainda das instituições, não só da Igreja, como do próprio Parlamento, em evitar usurpações do trono. Porque no fundo é algo que depois começa a estabilizar, mas que durante todo este tempo, durante todo o século XV, não acontece. Desde 1399, desde esta usurpação, porque foi usurpação, sim. Ricardo II é afastado para Henrique IV, o primeiro Lancaster, subir ao trono, e depois todas as outras sucessivas usurpações até Ricardo III. Mas há aqui uma coisa que é extraordinária, é que o Henrique VIII, pouco tempo depois, fazendo uma coisa que aparentemente é muito mais grave do que tudo o que tinha sido feito até aí, foi separar a Inglaterra da cristandade romana. Sim. Não teve sequer qualquer problema em manter-se no trono. Sim, se bem que ainda com muita resistência. Houve resistências, nomeadamente Thomas More, sim. Mas houve resistências, mas não foi nada que se parecesse. Não. A única coisa que houve foi durante o reinado, porque o trono não passa logo de Henrique VIII para Isabel I, Eduardo VI, há um filho do Henrique VIII. O imediato sucessor do Henrique VIII, Eduardo VI. Isabel também é filha dele. Também é filha, mas não era a herdeira do trono. Mas resistiu. Conseguiu. E o Eduardo VI, no tempo de Eduardo VI, há um regresso do catolicismo e uma tentativa do catolicismo de recuperar terreno, e há aí um grande. Exatamente, e isso favorece depois a Isabel. A Isabel, aliás, que morre sentada no trono. Sim. É uma coisa extraordinária. É um personagem que também dá um livro. É uma personagem um livro. Porque ela está dias sentada no trono à espera de morrer. É uma coisa fantástica. Sim, é uma imagem. É uma imagem, não é? Quase shakespeariana também, que poderia ser. E não sei se aquilo não terá sido também inventado, mas enfim. Mas a história também tem que viver de mitos, sim, de lendas e de narrativas. E destas interrogações. O Alexandre Colano, não é? E destas interrogações. E depois desta viagem tão complexa pelo intricado século XV inglês e por esta Guerra das Rosas, que nos deixou este personagem, o seu personagem, o grande vilão da história, o seu personagem mais célebre, Ricardo III, personagem de Shakespeare. Henrique, fechamos este programa. Até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.